Fala minha turma massa, fala meus cacarotões, minhas cacarotinhas, PH na área. Vamos estudar matemática com PH. Hoje a gente vai falar de triângulos, classificação de triângulos, mais uma questão aqui que caiu no Enem, beleza? Então vamos ler essa questão e a gente vai abordar aqui assuntos para a gente relembrar lá do ensino fundamental, que muitas vezes quando chega no ensino médio a gente para de utilizar e aí acaba se esquecendo e erra uma questão por nomenclatura, por não saber o conceito ali de uma coisa que deveria ser básica, beleza? Então vem junto comigo, presta atenção que essa aula vai ser top. Pretende-se construir um mosaico com o formato de um triângulo retângulo. Então já começa aqui, ó. Então tem que ter um triângulo retângulo. Dispondo-se de 3 peças, sendo 2 delas triângulos retângulos congruentes e uma terceira, um triângulo isósceles. Ou seja, precisa atender essas características. O triângulo maior que você vai formar com as peças tem que formar um triângulo retângulo. E o que é um triângulo retângulo? Um triângulo que tem o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Duas peças têm que ser triângulos retângulos congruentes, ou seja, eles têm que ter esse ângulo de 90, essas duas peças, e eles têm que ser congruentes. O que é que significa ser congruentes, professor? Congruentes da ideia de igualdade. Então, eles precisam ter os 3 ângulos iguais e os lados correspondentes a cada ângulo também igual. Ou seja, se tem um ângulo de 50 graus em um triângulo e no outro triângulo também tem um ângulo de 50 graus, beleza, os lados opostos a esses 50 graus, eles têm que ter a mesma medida, eles têm que ter o mesmo tamanho, e assim acontece com os outros 2 ângulos, beleza? Então, essa é a primeira coisa que você tem que entender. E a terceira, né, ou seja, você tem uma terceira peça, esse terceiro triângulo ele tem que ser um triângulo isósceles. E o que é um triângulo isósceles? É um triângulo que tem 2 lados iguais, tem 2 ângulos iguais também, beleza? Então, tá aí as características e agora a gente vai analisar cada um dos mosaicos abaixo. Então, no primeiro mosaico, ó, tem um ângulo de 90 graus, beleza? A figura maior é um triângulo retângulo, então atende à primeira condição. No mosaico número 2, você tem aqui em cima ó, 30 mais 30 mais 30, que dá igual a 90 graus. Então, também temos um triângulo retângulo aqui no mosaico 2. No mosaico 3, a gente tem o ângulo de 90 graus aqui embaixo. Ó. Então, a figura maior também é um triângulo retângulo, atende à primeira condição. A figura número 4, mosaico número 4, não é um triângulo retângulo, por quê? Aqui é 80 graus, aqui é 50 mais 25 na parte superior, então não tem 90 graus, né? Tem 75 graus, e nessa parte inferior aqui do lado direito são 25 graus, então esse triângulo aqui, ó, esse mosaico já está fora. O mosaico número 5, você tem 30 graus no inferior esquerdo, você tem no superior aqui 30 graus também, e nesse vértice aqui, onde você tem 30 mais 60 mais 30, você tem 120 graus, ou seja, não tem nenhum ângulo de 90 graus aqui no mosaico formado, né, nesse maior. Então só sobrou 3 alternativas, e isso é fundamental para quando você estiver respondendo questões do Enem. Por mais que você não saiba, né, o conteúdo, não consiga fazer a resolução da questão, você tem que fazer de tudo para tentar descartar alternativas. Cada alternativa que você descarta aumenta a sua possibilidade de acertar o chute. Então, se a gente tinha uma chance em 5, né, 20% de chance, aqui antes de começar a questão, agora que a gente eliminou 2 alternativas, a gente agora tem uma em 3, ou seja, 33,3333% de chance. A gente aumentou em mais de 13% a nossa chance de acertar, mesmo que sendo no chute. Beleza? Então é muito importante que você faça isso. Leia a questão com calma, veja o que você entende sobre a questão e procure, né, caso não saiba fazer a resolução de primeira, tentar descartar o máximo o número de alternativas para que você possa ter um chute mais assertivo, tenha mais probabilidade de acertar no teu chute. Beleza? Então já fica essa dica massa que já vale a aula inteira. Vamos dar sequência aqui agora que a gente precisa de 2 triângulos retângulos congruentes. Beleza? 2 triângulos retângulos congruentes.
E precisa também de um triângulo isósceles. Vamos procurar logo o triângulo isósceles? Na figura 1, tem um triângulo isósceles? Tem. Aqui, ó. Aqui é 30 graus, aqui é 30 graus, ó. Na base aqui em cima, tá vendo? 30 e 30. Esse triângulo aqui de cima, ele é isósceles. Aqui do mesmo jeito, ó. Esse triângulo quadriculado, ele também é isósceles, ó. 30 e 30. Beleza? Então, também atende às condições. 30 aqui e 30 aqui embaixo. Já esse triângulo aqui, ó, ele não é isósceles. Tá vendo? 90, 44 e 46. Esse triângulo aqui não é isósceles, então a gente já pode descartar o mosaico 3 também. Agora, a gente precisa de dois triângulos retângulos congruentes. A gente vai comparar o branco com o cinza, beleza? E no mosaico 1, quando a gente compara o branco com o cinza, você tem 30 graus, aparece nos dois, 60 graus aparece nos dois e 90 graus aparece nos dois. Já atendeu a primeira condição para o triângulo ser congruente, que é ter os seus ângulos também congruentes, ou seja, ter os ângulos de mesma medida. Agora, eles precisam ter lados opostos com a mesma medida, beleza? Lados opostos ao mesmo ângulo com a mesma medida, ou seja, o lado oposto a 30 graus em um e a 30 graus no outro precisam ter o mesmo tamanho. O lado oposto a 90 graus em um e 90 graus no outro também precisam ter o mesmo tamanho. E uma coisa aqui, característica de triângulos que você precisa saber é o seguinte: o maior lado de um triângulo está oposto ao maior ângulo desse triângulo. Beleza? Então, o maior lado está oposto ao maior ângulo, assim como o menor lado está oposto ao menor ângulo. E aqui a gente tem, ó, 90 graus é o maior ângulo desse triângulo cinza. Portanto, esse lado aqui, ó, que eu estou marcando com 3 traços, ele é o maior lado do ângulo do triângulo cinza. Esse que eu vou marcar com um traço é o menor lado, né, está oposto ao ângulo de 30. E esse que está oposto ao ângulo de 60 é o intermediário, né? Então, a gente está marcando aqui quem é o maior, o do meio e o maior, o do meio e o menor lado desse triângulo cinza. Agora, vamos para o triângulo branco, beleza? Vamos para o triângulo branco. Esse lado oposto ao ângulo de 30 aqui em cima tem que ser o menor, beleza? Esse que está oposto ao 90 tem que ser o maior. Só que aqui tem um caso, ó. O que está oposto a 60 no triângulo branco é o mesmo que está oposto a 90 no triângulo cinza. Portanto, eles são iguais, né? É o mesmo lado, é o mesmo tamanho. E esse que está aqui, ó, oposto ao ângulo de 90, tem que ser o maior lado do triângulo branco. Portanto, ele é maior do que esse lado que está oposto a 60 nesse triângulo aqui. Então, esse tamanho, ele é maior do que esse. Então, os dois lados que estão opostos a 90 nesses dois triângulos têm tamanhos diferentes. O tamanho do branco, a hipotenusa, né, está oposto ao ângulo de 90, a hipotenusa aqui é maior no branco do que no cinza. Portanto, esses triângulos não são congruentes por esse motivo, porque eles precisam de lados correspondentes, iguais também, de mesma medida também. Então, esse mosaico aqui não atende à condição. E o mosaico 2 atende sim, beleza? Você tem aqui, ó, oposto a 60 é o mesmo lado, esse lado aqui que eu estou marcando. E aqui você tem a hipotenusa, maior ângulo do lado, maior ângulo do outro. E o triângulo, e aqui oposto a 30 graus, você tem o menor dos dois. Se você perceber, ó, você pode fazer, né, uma rotação em termos desse eixo aqui que está no meio, que é o oposto a 60, e ele vai se sobrepor um no outro. Eles são congruentes, eles têm as mesmas características e os mesmos tamanhos, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, compartilha com os amigos, se inscreve aqui no canal, dá aquela moral para o professor.